o assunto agora é esporte. Eu não poderia estar em melhor companhia do que meu parceiro de assuntos futebolísticos, que já chegou aqui, Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Vamos começar falando de cara de Libertadores? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar sobre Libertadores, porque ontem já teve time brasileiro estreando na competição. Teve o Internacional e também teve o Atlético Paranaense. Então vamos confirmar a arte aqui para o pessoal de casa. Vamos conferir como é que foram esses jogos. O Internacional teve bastante dificuldade, empatou ainda próximo ao final do jogo com o Alan Patrick, né? apertadinho. E o Alianza Lima empatou com o Atlético Paranaense. Então, podemos dizer que os times brasileiros não estrearam com o pé direito. Os dois jogaram fora de casa, né? Já é uma dificuldade a mais, ainda mais de Libertadores, mas não venceram, empataram. Tratando-se de times brasileiros, a gente sempre espera que saiam com um resultado positivo, com os 3 pontos, né, Bárbara? E pelo menos também sem derrota, né? Não é o ideal, mas também assim, é mais fácil de administrar. Exatamente. E hoje tem mais bola rolando, hoje tem Flamengo, também tem um Palmeiras, também tem um Fluminense, então a gente vai confirmar agora pro pessoal de casa o horário dos jogos, porque eu sei que são bastantes, e pro pessoal de casa não perder nenhum jogo. Então tá ali, Flamengo vai enfrentar o Alcás às 19 horas, também fora de casa. O único time brasileiro que vai jogar dentro de casa, a gente vai ver, que é o Atlético Mineiro amanhã. Então todos os times brasileiros vão iniciar essa jornada jogando longe dos seus domínios. Aí tem o Bolívar contra o Palmeiras às 9h30, mesmo horário do Sporting Cristal contra o Fluminense. Amanhã, como eu já falei, tem o Galo contra o Libertad, que é do grupo do Atlético Paranaense, que empatou contra o Alianza Lima. E tem também o Liverpool aí do Uruguai enfrentando o Corinthians às 7 horas da noite. Esses dois jogos, aliás, amanhã vão ser às 7 horas da noite. Aí eu acho tão mais difícil esse jogo às 7, Gabriel, porque às vezes a gente está terminando, né, de fazer as coisas de trabalho e tal, 9h30, a hora que dá para parar, descansar e assistir o jogo. Eu também concordo com você, ainda mais pro pessoal que vai ao jogo. Que então vai tá saindo do trabalho, tá naquela correria, aí junto o trânsito do fim do serviço com o trânsito do jogo, enfim, é bem complicado mesmo. Vamos mostrar então o provável time do Flamengo, para esquentar esse jogo do Flamengo, essa estreia do Flamengo, o atual campeão da Libertadores. Esse é o provável, porque o Vitor Pereira, ele não tem dado muita pista, né? Ele tem surpreendido bastante. Então, é só o provável time do Flamengo, como eu falei. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Vidal, Matheus França, Cebolinha e Pedro. Vou dar alguns pitacos aqui, porque domingo tem o outro jogo da final da Libertadores, da final do estadual. E aí, tem a possibilidade do Vitor Pereira poupar o Pedro, por exemplo. Pedro vem de uma sequência muito grande, e aí ele dá a oportunidade pro Gabigol. Tem também a possibilidade do Ayrton Lucas, que tem também jogado uma sequência muito boa. Muito boa. E aproveitando que o Felipe Luiz está voltando, precisa de tempo de jogo, pode ser que o Felipe Luiz entre ali na ponta esquerda. Na ponta esquerda, na lateral esquerda, né, na ala esquerda. O zagueiro Felipe Luiz é muito bom jogador. Ele é impecável. Exatamente. E aí você vai ver, cadê o Thiago Maia? O Thiago Maia não viajou porque ele tá com um resfriado, uma virose, e por conta disso o Vitor Pereira achou melhor ele ficar no Brasil para poder tratar melhor. Então tem essas possíveis alterações no time do Flamengo, mas como eu falei, né? É muito difícil cravar o time do Flamengo, porque o Vitor Pereira ele tem até o costume de treinar todos os jogadores, o time titular ou reserva, ele treina todo mundo junto, porque ele acha que assim qualquer jogador que entrar vai estar preparado, e também por conta do não vazar a escalação, né, que tem vazado constantemente no caso do Flamengo. E talvez, Gabriel, ali naquele esquema do Ayrton Lucas, né, com o Felipe Luiz, e do Pedro pelo Gabigol, talvez ele consiga fazer o inverso dessa vez do que foi feito no jogo contra o Fluminense. Acredito que talvez nesse jogo já da Libertadores ele coloque como titular Felipe Luiz e o Gabigol, e consiga segurar um pouquinho ali o Ayrton Lucas e o Pedro para fazer esse revezamento, já que são duas competições importantíssimas e a final já está aí também. Super importante, é muito difícil jogar todos os jogos nesse calendário do futebol sul-americano, que é pesado. É pesado demais. Vamos mostrar agora pro pessoal de Sorocaba o time do Palmeiras, porque o Palmeiras também vai jogar hoje e deve jogar com o time reserva. Entra nessa mesma questão que a gente falou do Vitor Pereira. O Palmeiras já definiu, vai com o time todo reserva para poder enfrentar o Bolívar. Então tá ali o Marcelo Lomba, Mike Luan, Naves e Vanderlan, Gabriel Menino, que é o único titular, Fabinho, Arthur, que pode fazer a estreia dele, Giovani, Breno Lopes, que é o outro titular, e o Flaco Lopes. Você acha que eles vão de time reserva com medo de não dar conta no estadual, Gabriel, depois da derrota? Depois da derrota para o Água Santa, o Abel já até falou que se perder vergonha, então eu acho que ele tá poupando mesmo para poder garantir esse título aí do Palmeiras, que realmente ficou um pouquinho mais difícil, mas o Palmeiras tem tudo para poder reverter esse resultado dentro de casa. Vou destacar ali o Arthur, né, que pode fazer a estreia dele. Também vou destacar o Richard Rios, que é o novo reforço do Palmeiras.
deve ficar no banco de reservas e pode ser que ele faça a estreia dele com a camisa do Palmeiras. Vou mostrar agora o provável Fluminense, porque o Fluminense também vai entrar em campo e o Fluminense deve ir com força máxima, porque precisa ir bem na Libertadores e ainda tem também o Carioca. Então o Diniz deve ir com tudo. A única diferença que a gente vai ver ali é o Martinelli, que se contundiu contra o Flamengo, deve ficar um mês fora, e aí tem a dúvida ali no meio campo. Ele pode jogar com o Alexander de volante, jogando na posição original dele, e aí tem a estreia do Marcelo, ou então o Guga improvisado na lateral esquerda, ou ele pode jogar um volante pelo outro. Pode ser o Felipe Melo ou o Thiago Santos. Essa é a dúvida do Fernando Diniz para o jogo contra... O Fluminense vai enfrentar, me fugiu quem o Fluminense vai enfrentar, mas enfim, esse deve ser o jogo. Depois a produção confirma pra gente, porque são muitos nomes e muitos jogos. Você tá perdoado, Gabriel. Exatamente. E o Diniz, pelo visto, não vai economizar em nada nesse jogo aí, né? Vai economizar em nada, vai com o time com força máxima. O Samuel Xavier, por exemplo, já não vai jogar no fim de semana, então tem que jogar mesmo a Libertadores. E aí tem o Lelê que tá correndo por fora, o novo reforço do Fluminense. E o Fluminense, seu Bárbara, vai tentar manter uma escrita interessante na Libertadores. Esporte em Cristal. Esporte em Cristal, muito obrigado. Obrigado também à produção. Tem uma escrita bem bacana do Fluminense que ele nunca perdeu na estreia de Libertadores. São 8 participações, 4 vitórias, 4 empates. Vamos ver se ele vai manter essa sina positiva, né? Manter essa média alta aí. Exatamente. E ontem também teve jogo da Sul-Americana, teve time brasileiro, teve o Santos vencendo fora de casa. Então a gente também vai confirmar aqui para o pessoal de casa ver o Santos que estava sem jogar desde 9 de março pela Copa do Brasil. A gente vai lembrar que o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista, não disputou as fases finais. E aí o torcedor tinha uma expectativa maior sobre o Santos, porque quase um mês só treinando. É muito tempo. Então o pessoal achava que ia ter um entrosamento melhor. Enfim, o Santos continua devendo, apesar da vitória, que é muito importante. Mas esse gol foi no finalzinho do Eduardo Bauerman. O Santos, enfim, ele não mostrou aqui muita evolução ao pessoal de casa. É o famoso assim, venceu, mas não convenceu, né? Exatamente isso, Bárbara. Então, os torcedores já estão até começando a contestar um pouquinho o técnico da Helma, porque realmente o Santos está deixando a desejar um pouco. Hoje tem mais jogo também de brasileiros, tem o Botafogo, tem o São Paulo. Vamos confirmar aí pro pessoal de casa ficar atento com a agenda, porque, como a gente falou, né, são vários jogos. Vários jogos. Exatamente. E isso em meio à final de estadual, né? Então ainda é mais complicado ainda. Tem amanhã o Botafogo enfrentando o Magallanes, tem o Bragantino também estreando contra o Taquari, o São Paulo enfrentando o Tigre, o América Mineiro enfrentando o Penharol e o Fortaleza enfrentando o Palestino. Então todos esses de cá às 9, né? Penharol e América Mineiro também às 9, quarta-feira, e só Fortaleza e Palestino às 7. Exatamente, o América Mineiro e o Fortaleza vão estrear hoje e os outros times ali vão estrear amanhã. Quinta. Bárbara, a gente vai fazer uma brincadeira pro pessoal de casa, que tá famoso aí nas redes sociais, que é o Tier List, que é a lista de níveis dos brasileiros, a expectativa tanto na Copa Sul-Americana, tanto na Libertadores. Então a gente entrou na onda também, a gente entrou na brincadeira e a gente montou aqui o nosso tier list, os favoritos, os que dá pra sonhar, briga, mas não ganha, morre nas oitavas, e a completa tabela tá ali só pra poder até brincar, porque futebol pode acontecer de tudo, né, Gabriel? Exatamente. Tem as probabilidades, mas pode acontecer de tudo. Exatamente, isso daí é apenas a expectativa. Então ali o favorito, com certeza, é o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo que é o atual campeão. Sem dúvida. O Palmeiras sempre tá chegando também nas finais de competição, venceu há pouco tempo, enfim. Dá pra sonhar, a gente pode colocar aí o Atlético Mineiro, que tem um time muito bom, assim como o Fluminense também tem um time, tá sendo muito bem treinado pelo Fernando Diniz, então dá pra sonhar aí com alguma coisinha, beliscar alguma coisa, mas favorito mesmo, Flamengo e Palmeiras. Briga, mas não ganha. A gente vai colocar ali o São Paulo na Sul-Americana e o Atlético Paranaense, porque o São Paulo não tá encantando, o Atlético Paranaense sempre também tá chegando, né? Chegou inclusive na final do ano passado, mas ainda precisa de um degrauzinho a mais. Morre nas oitavas, Botafogo, Internacional e o Corinthians. O Corinthians tem uma sina com o Libertadores, só ganhou uma vez, o resto sempre fica no meio do caminho. E ele completa a tabela. A gente pode falar que o grupo do América Mineiro é muito difícil, o Santos não tem encantado em nada, assim como o Bragantino e o Goiás também. Então, apenas uma brincadeira. Se chegar no fim do ano e der nada disso, o pessoal de casa pode mandar mensagem zoando. Mas é legal a gente confirmar aí, ó, porque eu também assino embaixo, concordo em gênero, número grau, se eu fosse montar essa tabela ia estar nesse jeito também. Exatamente, só é apenas uma brincadeira para fazer com o pessoal de casa e com você aqui.